Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, 18 de setembro. O Jornal da TV Tati está no ar. Veja o que é destaque na noite de hoje. Eleições municipais. Em São José, quase 20 mil eleitores vão ter locais de votação alterados. Cruzeiro confirma primeiro caso de Mpox. Região tem 28 registros da doença. E conheça o projeto Mesa Brasil em Taubaté. As doações reforçam a merenda de projetos sociais da cidade. O Jornal da TV Tati está no ar. A gente começa o jornal de hoje falando das eleições municipais deste ano. Com a proximidade da hora do voto, os eleitores precisam ficar atentos aos locais de votação. Há poucos dias das eleições municipais, a dona Manuela ainda não confirmou onde vai votar este ano. Eu não sei se houve alguma mudança, mas até então eu voto pertinho da minha casa. É 5 minutos da minha casa. E se houve alguma mudança com relação ao meu título ou onde vai votar, não chegou ao meu conhecimento ainda. A senhora já conhecia sobre essa tecnologia, já tinha usado outras vezes? Não, eu desconheço. É. Porém, agora eu já sei, né? Vou baixar esse aplicativo para estar consciente do que tem que ser feito. Em São José dos Campos, mais de 19 mil eleitores terão seus locais de votação alterados. O motivo principal é proporcionar às pessoas com necessidades especiais mais acessibilidade. Como muito isso mexe com a estrutura da escola, nós demos preferência em mudar eleitores para outras escolas que têm mais acessibilidade para as pessoas que têm deficiência ou que têm mobilidade reduzida. E também tem colégios que tinham muitos eleitores, eram colégios superlotados. Então nós também distribuir o eleitorado para dar um maior conforto, melhorar as condições para que o eleitor vá votar com tranquilidade e conforto. Tivemos o cuidado de colocar em escolas próximas para não causar dificuldade para o eleitor, como por exemplo na ETEP haverá eleições lá, porém a gente distribuiu parte do eleitorado no Colégio Poliedro e outra parte no Colégio Ângulo. Um outro exemplo que eu posso citar é a Univap Aquários, onde também tinham muitos eleitores, distribuímos parte dos eleitores para o Colégio Objetivo e outra parte para o Colégio Planck. Então, conseguimos aí estar distribuindo para melhorar essas condições para o eleitor no dia das eleições. Todos os eleitores devem ficar atentos e confirmar seu local de votação antes do primeiro turno, no dia 6 de outubro. O eleitor que quer saber se teve ou não seu local de votação alterado, ele pode buscar essa informação no site da Justiça Eleitoral e um caminho bem prático é através do aplicativo e-Título, que é um aplicativo oficial da Justiça Eleitoral, ele é gratuito e está disponível. Só que não pode deixar para fazer essa consulta no dia da eleição, porque no dia esse aplicativo não estará disponível. Além do aplicativo e-Título, um outro recurso está sendo disponibilizado pela Justiça Eleitoral, o aplicativo Pardal. Nele é possível denunciar irregularidades nas propagandas eleitorais. Só em São José dos Campos já foram recebidas cerca de 60 denúncias nos 4 cartórios eleitorais da cidade. O aplicativo Pardal, ele tem as instruções para que o eleitor tenha o conhecimento daquilo que pode e o que não pode na propaganda eleitoral. Ali o eleitor vai encontrar, por exemplo, orientações que ele pode denunciar de propagandas fixas, que é o caso de bandeiras, por exemplo, placas, outdoor, entre outros, que podem ser visualizados de forma fixa. Então, essas propagandas que estarão disponíveis ali para ser denunciadas. Outras propagandas que envolvam, por exemplo, internet, TV e rádio, aí essas têm que ser direcionadas para o Ministério Público Eleitoral ou vir aqui diretamente no cartório eleitoral. Então, todas as orientações estão disponíveis no dispositivo, que é o Pardal. Ele é um aplicativo gratuito e é oficial da Justiça Eleitoral. De acordo com o chefe do cartório eleitoral de São José dos Campos, os candidatos que não cumprirem as regras para a publicação de propaganda podem ser penalizados. A partir do momento que alguém faz uma denúncia através do Pardal, a Justiça Eleitoral recebe essas denúncias, vai averiguar se trata ou não de irregular ou que esteja regular. Se estiver irregular, a Justiça Eleitoral vai notificar o candidato para que ele faça a remoção em 48 horas do conteúdo que está ali proibido. Se ele não fizer isso, ele está sujeito à aplicação de multas que podem variar de R$ 1.000 até R$ 10.000.
E os eleitores estão atentos aos candidatos que abusam das propagandas e desrespeitam os espaços privados. Olha, eu acho que o abuso é jogar papelzinho no quintal da gente, que joga pelo portão, a gente tem que estar baixando para catar ou varrer, então eu acho abusivo. Teria que ser abordado a gente, fazendo o plano que eles têm para a nossa cidade, né? O que eles têm para oferecer de bom. Então, não jogar lá pelo chão, que é até falta de consideração com nós eleitores. É o que eu acho. Agora a gente fala sobre a política nacional, hora do quadro Política em Pauta. Tragédias ambientais, queimadas, qual o papel dos políticos agora e no futuro? Assunto para o nosso comentarista Diego Amorim. Eu me recordo de, nos dias mais duros da pandemia da Covid-19, dizer lá em casa à minha esposa o seguinte: olha, tem algo pior. E eu me referia justamente às mudanças climáticas. Está tudo acontecendo rápido demais, as tragédias se avolumam, se acumulam e se sucedem, calando qualquer negacionismo com fatos cada vez mais perto de nós. Secas extremas, enchentes arrebatadoras, chuva preta, fumaça fazendo o dia virar noite, tudo isso está bem longe de ser normal. E estamos aqui tocando as nossas vidas como se houvesse amanhã. Haverá amanhã? Quem está preocupado em achar essa resposta? A maior parte de deputados, senadores, ministros, presidentes e outras autoridades que têm a caneta na mão focam em outras tragédias, as que envolvem dinheiro e poder em forma basicamente de emendas e eleições. Cuidar do futuro, veja só você, não dá voto. Aí vossas excelências escolhem consciente e livremente serem engolidos pelo fogo ou água com os bolsos e às vezes as cuecas cheios de verba pública. E do que adiantará? Nadinha. No fim, mais próximo do que imaginamos, viraremos todos pó. Temos nos distraído com busca de culpados, briguinhas ideológicas, ajustes em narrativas, e assim seremos todos devastados pela força da natureza, em resposta à pequenez de quem se acha importante demais. Dá tempo de fazer alguma coisa ainda, de reverter, de minimizar a situação? Sei lá, eu já fui mais otimista. Deve ser a tontura da seca recorde, aquela que todo mundo está fingindo não ver. Agora a gente fala de saúde. Cruzeiro confirmou hoje o primeiro caso de mpox da cidade. De acordo com a prefeitura, o paciente é um adolescente de 14 anos, morador do bairro Vila Paulo Romeu. Ele está em isolamento domiciliar e passa bem. Nesse ano, já são 28 casos confirmados da doença na região. Bom, e quem está à espera de um transplante agora pode consultar a posição na fila através do aplicativo do Poupa Tempo. Você está vendo que essa notícia está no nosso site, o thmais.com.br/vale. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, mais de 24 mil pessoas aguardam por um órgão ou tecido atualmente em São Paulo. Vale lembrar que é preciso fazer um cadastro no Sistema Estadual de Transplantes e que medidas são adotadas para evitar qualquer tipo de fraude. Uma pausa e no próximo bloco você vai ver que tem mudanças nos concursos. Daqui a pouco eu te conto mais. Fica aí. Algumas provas para concursos agora vão poder ser online. O presidente Lula sancionou uma lei que cria novas regras para concurseiros. Os concurseiros estão animados com a possibilidade de fazer provas online.
A gente já vive no mundo digital, então eu acho que era um passo a mais ter provas online também. Hoje em dia a tecnologia está aí, a gente tem que se adequar, né? Então eu acredito que é uma questão de se moldar, se adequar. A nova lei sancionada pelo presidente Lula quer unificar e modernizar as regras, principalmente de concursos públicos federais. As novas regras entram em vigor em 2028. A aplicação dessa modalidade à distância ainda precisa ser regulamentada para assegurar um processo inclusivo e seguro com proteção contra fraudes. O texto prevê que o concurso poderá ser realizado total ou parcialmente à distância, de forma online ou por plataforma eletrônica, com acesso individual seguro e em ambiente controlado, desde que garantida a igualdade de acesso às ferramentas e aos dispositivos do ambiente virtual. Nesse caso, por exemplo, poderíamos inserir um ambiente onde seria monitorizado por uma pessoa e por um software, onde as pessoas venham a realizar em um computador totalmente monitorizado aquele tipo de prova. A mesma forma que é feito de forma manual, mas poderia ser, por exemplo, uma sala de computadores. Para o especialista, em alguns casos, o concurso poderia ser feito até mesmo em casa, como já ocorre em alguns países. Poderia ser da sua casa. Poderia, desde que você fizesse um download, fazendo um panorama como é feito internacionalmente em outras provas, tá? Não seriam de concurso, mas outras provas. Se você fizer um download de uma aplicação onde ela controle todo o seu computador e a partir daí ela travasse, inclusive conseguisse te vídeo monitorar em tempo real, talvez seria um início para isso. E a umidade do ar deu uma melhorada com a mudança de tempo, né? Para esta quinta-feira, pelo menos, não tem alerta de tempo seco. Vamos lá ver essa previsão do tempo? A gente começa aqui falando da cidade de Taubaté. Tem previsão, inclusive, de chuva para amanhã, hein? Máxima de 32 graus e mínima de 15. Em São José dos Campos também pode chover. Máxima de 31 e mínima de 13 graus. Em Ubatuba, a máxima fica em 26 e a mínima em 14. Em Campos do Jordão, dia nublado, máxima de 24 e mínima de 13 graus. Intervalo, no próximo bloco você vai ver como alimentos que iriam para o lixo ajudam a complementar a merenda de projetos sociais de Taubaté. A gente já volta. Estamos de volta. No mês do cliente, a INC tem uma condição imperdível. O seu FGTS vale o dobro. Imagina só um apartamento de 2 dormitórios com suíte, varanda e mensais a partir de R$ 1.800, com a menor taxa de juros do mercado. E tudo isso na melhor localização do Flamboyant, em São José dos Campos. E para sua família aproveitar a cada momento, a INC oferece um lazer completo. Piscina para os dias de calor, churrasqueira para reunir os amigos, pet place para o seu bichinho, playground para a criançada se divertir, espaço zen para relaxar e até um mini campo de futebol infantil para os pequenos se movimentarem. Além disso, a obra já foi iniciada e tem garantia da Caixa Econômica Federal, trazendo toda a segurança que você precisa. E a documentação é totalmente grátis. Visite o decorado no local, Rua Sandro Bezerra da Silva, 81, no Flamboyant, em São José dos Campos. E veja de perto como é viver com conforto e lazer. INC, realizando sonhos com as melhores condições para você. E mais de 1 bilhão de refeições são desperdiçadas por dia em todo o mundo. Esse número é da ONU, a Organização das Nações Unidas. No Brasil, muita comida também é jogada fora. Alimentos que muitas vezes podem ser reaproveitados. É isso que o projeto Mesa Brasil faz. Combate o desperdício e ainda ajuda a alimentar crianças de projetos sociais. Na mesa das crianças e na cozinha tem produtos que chegaram graças à doação de alguém. É assim que o Lar Irmã Amália, em Taubaté, oferece uma série de refeições ao longo do dia a crianças carentes da cidade. As crianças passam aqui 8 horas
diárias. Então, quando elas entram, elas recebem alimentação, café da manhã, depois elas almoçam e elas recebem a terceira refeição, que é pós o almoço, né? Então, algumas elas dormem, os menorzinhos, e os maiorzinhos eles ficam em atividade externa. Aí nessa atividade externa, lá por volta de 12h30 mais ou menos, eles recebem a terceira refeição, que é um lanchinho para aguardar a janta, que é por volta das 3 horas a 3h20 mais ou menos da tarde. A faixa etária vai de 2 anos e meio mais ou menos até 5 anos e 11 meses. O seu Luiz Fernando é um dos doadores. Feirante há mais de 40 anos em Taubaté, ele ajuda diversas instituições doando produtos para o programa Mesa Brasil. É muito gratificante, né? Com certeza. E outro, não está dando prejuízo para a gente. A gente vê que está uma pessoa que está levando, que tem a necessidade, é importante. A gente não tem noção do bem que faz para a gente. Então não está fazendo bem para eles, é para a gente mesmo. Assim como ele, o seu Isaías também ajuda. Para mim não faz falta nenhum, graças a Deus. O que banana que eles precisam, eu pego, eu faço a ação na hora, eu pego aqui na banca, aqui, entendeu? E já passo para eles já, entendeu? O programa Mesa Brasil foi desenvolvido pelo SESC e completa 30 anos em 2024. E no combate à fome e ao desperdício, na região de Taubaté, 41 instituições são assistidas em 5 cidades. A gente coleta onde está sobrando, entrega onde está faltando. Então a gente faz o combate ao desperdício de alimentos. Então a gente vai nos nossos doadores, que não são nossos parceiros, coleta essas doações, que não tem valor de venda, mas tem valor nutricional, seleciona esses alimentos e entrega para as instituições sociais. E aí, a gente entregando para as instituições sociais, elas usam esses alimentos na refeição dos assistidos. A gente promove mensalmente atividades com as instituições sociais, oficinas culinárias, planejamento de cardápio, palestras, para que elas utilizem de forma adequada todo aquele produto que elas estão recebendo semanalmente. São mais de 60 doadores em Taubaté, onde o programa já atua há mais de 20 anos. Um serviço que ajuda no sustento de muita gente. O Mesa Brasil, ele vem complementar, ele vem somar conosco, porque através dos alimentos que são arrecadados, ele vem enriquecer o nosso cardápio nutricional. Então, as refeições que são oferecidas às crianças. Então, para a gente é de grande valia, é muito importante esse projeto para a nossa instituição. E o programa ainda pode crescer muito mais. Quem tiver interessado de conhecer mais o programa, pode procurar o SESC, pode ligar para a gente, que a gente passa todas as informações. Maravilhoso, né? De encher nosso coração de esperança. E assim, com essa mensagem linda, a gente termina o jornal de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Agora você fica com mais notícias no SBT Brasil e amanhã eu te espero. Se cuide, uma boa noite. Tchau, tchau.